A Bíblia é um livro cheio de personagens fascinantes e histórias incríveis. Um desses personagens é Matusalém, um homem conhecido por sua longevidade sem paralelo. Ele viveu 969 anos, tornando-se a pessoa mais velha já registrada na história da humanidade. O livro de Gênesis nos diz que Matusalém era descendente de Adão, o primeiro homem. Ele viveu através das gerações que testemunharam a queda da humanidade da graça e a descida do mundo para a perversidade. A vida de Matusalém é um testemunho do poder de Deus e do mistério que cerca a existência humana. Embora só possamos especular sobre os fatores que contribuíram para sua extraordinária longevidade, a Bíblia deixa claro que Deus tinha um propósito específico para preservar a vida de Matusalém por tanto tempo. Sua história oferece percepções valiosas sobre a natureza de Deus, as consequências do pecado e a importância de viver uma vida justa. A linhagem de Matusalém é fundamental para entender seu lugar na história bíblica. Ele era um descendente direto de Sete, o terceiro filho de Adão e Eva. Sete nasceu depois que Caim assassinou Abel, e sua linhagem é frequentemente vista como representando uma linhagem divina em contraste com a maldade que se espalhou entre os descendentes de Caim. O pai de Matusalém era Enoque, um homem justo que andou com Deus e foi levado para o céu sem experimentar a morte. O próprio Matusalém gerou Lameque, que por sua vez gerou Noé. Isso faz de Matusalém uma figura-chave, conectando as gerações antes e depois do grande dilúvio. Sua vida se sobrepôs às de Adão e Noé, abrindo caminho entre a criação e o renascimento do mundo após o dilúvio. O livro de Gênesis pinta um quadro sombrio do mundo em que Matusalém viveu. A humanidade havia se desviado muito do plano original de Deus, e o pecado corrompeu todos os aspectos da vida. Violência, imoralidade e impiedade eram abundantes. A Bíblia nos diz que a maldade do homem era grande na terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era má continuamente. Foi nesse contexto de perversidade generalizada que Deus decidiu julgar o mundo com um dilúvio. No entanto, Deus também escolheu preservar um remanescente da humanidade através de Noé, um homem justo que encontrou graça aos olhos de Deus. A longa vida de Matusalém serviu como uma ponte entre o mundo pré-diluviano e o novo começo que Deus estabeleceria através de Noé e sua família. Seção 4. Uma vida medida em séculos, não em décadas. O nome de Matusalém é frequentemente associado à longevidade. Na verdade, seu nome se tornou sinônimo de longa vida, frequentemente usado com humor para descrever alguém ou algo muito antigo. Embora a Bíblia não declare explicitamente a razão para a longa vida útil de Matusalém, alguns estudiosos acreditam que seu próprio nome pode conter uma pista. Acredita-se que o nome Matusalém esteja conectado às palavras hebraicas para morte e enviado. Esta interpretação levou alguns a sugerir que a morte de Matusalém estava ligada ao momento do dilúvio. Seja essa interpretação precisa ou não, o fato é que a vida de Matusalém abrangeu o período que antecedeu o dilúvio, um tempo em que o julgamento de Deus sobre a terra era iminente. Nesse contexto, sua extraordinária longevidade pode ser vista como um testemunho da paciência e misericórdia de Deus, dando à humanidade tempo suficiente para se arrepender e voltar-se para Ele. Seção 5. O legado de um nome. A história de Matusalém, embora breve na Bíblia, oferece lições profundas para nós hoje. Sua extraordinária longevidade serve como um lembrete do poder e soberania de Deus sobre a vida e a morte. Além disso, a vida de Matusalém, unindo o mundo pré-diluviano e a geração que repovoaria a terra, destaca a continuidade do plano de Deus ao longo da história.
Embora possamos nunca entender completamente os mistérios dos 969 anos de Matusalém na Terra, sua história continua a ressoar com os leitores milhares de anos depois. Ele permanece como um testemunho da paciência de Deus, um símbolo de longevidade e um elo na cadeia da história conectando a criação ao mundo que conhecemos hoje. Mais importante ainda, a vida de Matusalém, vivida na sombra do julgamento iminente, nos lembra da importância de buscar a Deus e viver de uma maneira que o honre.